Muito boa noite, igreja, graça e paz, amém? Quem está muito feliz com Jesus nessa noite, amém? Louvado seja o Senhor. Eu acredito que as pessoas da intercessão gostam mais do frio, né? Porque estava tão bom ontem, o climinha gostoso, mas aí acho que os irmãos estão intercedendo pelo frio. Mas Deus é bom no frio, no calor, amém? Louvado seja o Senhor. Eu sou do time mais do calor, do tempo mais equilibrado do que esse frio. Mas Deus é bom em todo o tempo. Gente, eu estou muito feliz nessa noite de estar aqui e de poder começar nessa noite uma série de mensagens a respeito dos dons espirituais. E antes de começar essa série, ou antes de começar essa mensagem nessa noite, eu já quero dar a você 2 presentes, amém? E antes disso, Vitor, vem aqui comigo depois também, vai lá, toma uma água, mas não foge não, vem ministrar comigo. Mas eu quero começar te dando 2 presentes, amém? Quem gosta de receber presente? Aleluia! Então é o seguinte, se você escanear o QR Code aí na sua cadeira, você vai receber de presente essa apostila da Escola de Dons, com 100 páginas de um estudo que eu escrevi há, acho que 3 anos atrás, um material muito legal que nós vamos estudar aqui nessas 4 semanas, e você também vai ter de presente esse PDF aqui que está sendo projetado, tá bom? Então você vai ter que é o resumo do capítulo. Se você tiver alguma dificuldade com o QR Code, eu vou te ajudar e vou mandar também aqui agora no grupo da igreja, ok? Esses 2 materiais para você poder ter acesso. Você pode salvar essa apostila, é claro que ela tem algumas informações da última turma, mas não tem problema, guarde aí. A apostila em especial você vai poder estudar depois esse material na sua casa, tem muitos detalhes nessa apostila que nós não vamos conseguir passar aqui nessa série de mensagens. Você também vai ter o PDF dessa projeção, para você também não se preocupar tanto em copiar tudo que está sendo falado nessa noite. Essa série de mensagens é uma série que tem o objetivo de nós estudarmos, mas ela também é uma série profética de ativação dos dons espirituais. Serão 4 semanas, então vira para quem está do seu lado e fala: nós estaremos aqui durante 4 semanas, amém? Porque eu quero te dizer algo, e uma direção que o Espírito me trouxe enquanto eu vinha para cá. Eu creio que desde hoje, desde essa ministração, algumas coisas já vão ser ativadas no seu interior, você crê, amém? Mas em especial na última semana, na última terça-feira, nós teremos, além da ministração, um tempo de oração, de ativação a respeito dos dons espirituais. Não que hoje nós não vamos orar sobre isso, nós vamos, mas o Espírito Santo colocou no meu coração de, na última terça, no fechamento dessa série, nós dedicarmos realmente um tempo aqui de oração, de imposição de mãos a respeito dessa ativação. Então nós vamos estudar, nós vamos ter esclarecimento, entendimento a respeito dos dons espirituais, e na última semana, na última terça especialmente, nós teremos esse tempo de oração. E eu estou fazendo isso também para te estimular a estar aqui durante essas próximas 4 semanas. Então eu quero te convidar, antes de nós iniciarmos aqui, fechar os seus olhos mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar junto comigo nessa noite. Pai, nós queremos nesse momento, a partir de hoje, entrar nesse lugar que o Senhor tem para nós como igreja, a respeito de um tempo de ativação, a respeito de entendermos mais do mover do Espírito Santo nos nossos dias, em nós e através de nós. Pai, nós queremos nesse momento nos desarmar de todo bloqueio, de todo preconceito. Nós queremos estar aqui de coração aberto para o Senhor, Pai. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito, queremos ser ativados.
E desde já, Pai, eu oro, eu profetizo, abre, Deus, o discernimento espiritual, abre, Deus, em nome de Jesus, os sentidos espirituais nessa noite, e nos permita, Pai, entrar nesse lugar, de sermos realmente movidos pelo Teu Espírito Santo. Nós declaramos aqui, Pai, que cremos, Pai, que os dons espirituais são para os nossos dias, que os dons espirituais são ferramentas importantes para a Tua obra, Deus, para aquilo que o Senhor deseja realizar na face dessa terra. E nós queremos dizer nessa noite: eis-nos aqui, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração para tudo que vamos falar nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Então não se preocupe, eu gostaria que você não se preocupasse tanto nessa noite em anotar muitas coisas. Como você tem um material aí completo para estudar na sua casa depois, você vai poder ler com calma. Confie em mim, tudo que nós vamos falar aqui tem na apostila, tem também no PDF, nas projeções. Mas claro, anote aquilo que o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, anote aquilo que for o que mais chamou a sua atenção. Eu tenho uma missão muito difícil nessas 4 semanas, porque eu preciso resumir 17 semanas em 4, amém? Fala comigo, vai dar tudo certo, amém, em nome de Jesus. Há 3 anos atrás, Deus colocou no meu coração dedicar um tempo de estudo aos dons espirituais, e nós inauguramos esse tempo atrás o que nós chamamos de escola de dons nos jovens, né? A escola de dons é uma escola que ela acontece uma vez por ano, e ela dura 17 semanas, e nessas 17 semanas nós estudamos dom a dom, segundo a palavra bíblica, e assim é um tempo incrível, de muitos testemunhos, de muita ativação, de muito entendimento. Só que, como eu disse, é um desafio que eu tenho aqui, porque na escola de dons, nós em cada aula falamos de um dom, e óbvio que nós não dá para dedicar 17 terças, pelo menos não esse ano, mas eu quero aqui então trazer um fundamento, trazer um resumo, e também te estimular a depois a reclinar o seu coração sobre essa apostila e estudar ela com mais detalhes. Eu lembro que eu já me movia nos dons espirituais na época, mas ao dedicar esse tempo de estudo, né, e o que gerou essa apostila, eu fiz alguns cursos, estudei muito a Bíblia, ouvi muita gente falando sobre isso, e gerou essa apostila aqui de 100 páginas, e eu lembro que nesse período de tempo, Deus trouxe mais clareza ainda ao meu coração sobre isso, e eu quero compartilhar nessa noite em nome de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a introdução aos dons, e já vamos entrar na primeira categoria de dons espirituais, que é chamado de dons de revelação. Então, nós precisamos começar essa mensagem de hoje respondendo a pergunta mais básica de todas, né? E tem aqui alguns alunos. Quem já foi da escola de dons? Levanta a mão aqui, quem está aqui? Levanta, o Gabriel, o pastor Alex também. Temos alguns alunos aqui, a Bárbara também já foi, né? O Gu que está por aí também. E eles já estão bem afiados aqui em algumas dessas perguntas. Mas a primeira pergunta é: o que são dons espirituais? Lembre-se que essas terças-feiras é terça de esclarecimento. Você precisa entender com clareza para fluir com clareza também. Então, o que são dons espirituais? Então é o seguinte: para começar a explicar o que são dons espirituais, nós precisamos de alguns textos bíblicos para isso. O primeiro deles é esse de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Amém? Todos que estão aqui nessa noite são filhos de Deus, amém? Eu quero que você perceba a ênfase do texto, ao dizer que o Espírito Santo foi enviado para um lugar de morada dentro de nós, tudo bem? Você tem que vir comigo no raciocínio, nós vamos construir algo nessa noite, mas é claro que tem coisas que eu não vou conseguir aprofundar, eu preciso demandar um tempo mais rápido talvez, mas eu quero que você entenda algo. Gálatas, Paulo está dizendo algo. O Espírito Santo, ele foi enviado para fazer morada dentro de nós.
ele está falando sobre uma morada interna. Não há dúvidas, no momento em que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ok? Se você tinha alguma dúvida sobre isso nessa noite, não há mais dúvidas. Será que o Espírito Santo, ele mora dentro de mim? Será que ele habita dentro de mim? A resposta é sim. Você está aqui nessa noite, você é filho, filha de Deus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então a Bíblia nos ensina que o Espírito passa a habitar dentro de você. Tudo bem? Um outro texto importante é o texto de João 14, 16 e 17, que diz: e eu pedirei ao Pai, aqui é Jesus falando, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Agora em João é uma confirmação da mesma coisa que nós lemos em Gálatas, só que aqui agora em João tem um detalhe a mais, e esse detalhe é muito importante para nós essa noite. A ênfase do texto não é só que o Espírito Santo habita em você, mas é na duração dessa moradia. Até quando o Espírito mora dentro de você? Para sempre. Amém? Eu vou pedir para o pessoal do som só jogar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, que hoje eu estou no modo professor, eu vou falar mais, né? Estou acostumado a falar, então senão a voz aí, bênção. Muito bem, então eu quero que você entenda nesse momento que o Espírito Santo está dentro de você, e essa morada é uma morada eterna. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós para sempre, ele estará em nós, ele estará dentro de nós para sempre. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Agora vamos lá, o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo aí dentro? Esse é o ponto importante. Lembre-se que nós estamos tentando responder a pergunta: o que são dons espirituais? E nós estamos chegando nessa resposta. Mas agora você está entendendo que o Espírito Santo mora aí dentro. E agora a pergunta é: o que é que ele está fazendo aí dentro? E daí eu preciso te dizer que existe 3 principais transformações do Espírito Santo em nós. Existem 3 principais coisas que o Espírito Santo realiza dentro de nós. No momento que você fala: Jesus, eu te reconheço como Senhor, e o Espírito Santo passa a morar dentro de você, existem 3 missões que o Espírito Santo vai cumprir dentro de você. A primeira delas, convencimento do pecado. Como o próprio texto de João diz, ele convencerá o mundo do pecado. Eu amo falar sobre isso, mas eu não posso demandar muito tempo aqui nesse momento. Mas esse é o processo de conversão. A primeira coisa que acontece quando alguém encontra Jesus ou é encontrado por Jesus essa pessoa começa a perceber que algumas coisas não fazem mais sentido com a vida dela. Tudo bem? Você lembra quando você passou por isso? Amém? Você tinha uma vida, você vivia de um jeito. Agora quando o Espírito Santo entra, ele começa a sinalizar algumas coisas. Ele começa em primeiro lugar, convencer você que você é um pecador. Convencer você que você necessita dia após dia de um Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. E você começa nesse momento a perceber que algumas coisas dentro de você não fazem sentido com a vida que Deus tem para você. Essa é a primeira missão do Espírito Santo: convencimento do pecado. Porque se você não for convencido de que é pecador, não há necessidade de ter um Salvador. Amém? É isso, vamos nessa. Segunda coisa que o Espírito Santo faz: ele não só convence você do pecado, mas ele vai te levar para um lugar de arrependimento e santidade. Então não adianta só eu agora entender que sou pecador, olhar para a minha vida e reconhecer o pecado, mas eu preciso agora me arrepender dos meus pecados e trilhar um caminho de santidade. Então a minha vida, nesse ponto do que nós chamamos de conversão, é o momento em que eu passo a não ser mais o mesmo. Esse é o momento que eu deixo algumas coisas para trás e começo a viver coisas novas. Eu deixo o velho homem e começo a viver algo novo. Esse é o momento que os velhos amigos vão olhar para você e falar: mas o que está acontecendo com a sua vida? Você está diferente, você mudou. Você ia para o futebol e bebia todas depois do futebol. Agora você continua indo para o futebol, mas você já não bebe mais todas depois do futebol.
Você falava da mulherada, você já não fala mais. Você mentia, já não mente mais. Você roubava, já não rouba mais. Porque o Espírito Santo, ele vem e nos convence. Mas ele não só nos convence, mas ele também nos faz um convite de uma nova vida. Quantos estão comigo nessa noite, amém? Agora pensa comigo, irmãos. Você aceitou Jesus. O Espírito Santo vem e começa a realizar uma obra incrível na sua vida. Você reconhece que é pecador, começa a reconhecer os pecados que está dentro de você, começa a abandonar o pecado e começa a viver uma vida de santidade. Aí o Espírito Santo vira e fala: pronto, missão cumprida, trabalho realizado, agora é só essa criatura esperar Jesus voltar. Aí o Espírito Santo vai virar para você e falar: agora fica aí sentadinho, quieto, esperando a eternidade. Você acha que é assim? Irmãos, agora você está no filé. Pensa comigo, você estava mergulhado no pecado, você estava sujo no pecado. Aí o Espírito Santo te resgatou, Jesus te resgatou. O Espírito Santo te convenceu da sujeira. Ele começa um processo de limpeza. E agora você está vivendo uma nova vida. O que o Espírito Santo vai fazer agora? Vou usar essa criatura para a obra do Pai. Então agora que você está no processo de conversão, de transformação de uma nova vida, vem a terceira transformação do Espírito Santo, que é uma capacidade sobrenatural. Agora que você abandonou os pecados, que você já vive uma nova vida, você vive um caminho de santidade, é a hora que o Espírito Santo olha para mim, olha para você e fala: é a hora que agora eu vou realizar a obra de Deus através dessa pessoa. Faz sentido para você o que eu estou falando essa noite? Porque nós entendemos e cremos que Jesus já veio a primeira vez, e que agora aguardamos a segunda vinda de Jesus, mas que entendemos também que a obra do Evangelho continua sendo realizada na face da terra através dos atos dos apóstolos, dos atos dos filhos e filhas de Deus. Deus decidiu usar os seus filhos e as suas filhas para realizar a sua obra na terra. E quem é que vai realizar isso? O Espírito Santo de Deus. Dentro desse processo de conversão, onde Ele nos convence, Ele nos transforma. E agora que você já está transformado, ou está no processo de transformação, porque eu creio que não é um processo que termina, é contínuo, é eterno até que Jesus volte. Mas agora que você está nesse processo, o Espírito Santo falou: filho, agora é a hora de eu usar a sua vida para realizar a obra de Deus. E daí, irmãos, só para você ter uma ideia, Atos 4:33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Os apóstolos não eram testemunhas teóricas de um evangelho da graça e salvação, mas eles eram testemunhas que manifestavam essa verdade com grande poder. Os apóstolos foram alcançados pelo evangelho, por a graça, pela transformação. Agora Atos vai dizer que quando eles testemunhavam a respeito do evangelho, não era um testemunho teórico, mas era com dunamis. Dunamis significa um poder explosivo de Deus. E daí você vai ler na Bíblia, em Atos, aquelas histórias onde os apóstolos chegavam nas cidades e eles viravam tudo de ponta cabeça, onde a sombra dos apóstolos curavam pessoas, onde eles chegavam e as pessoas iam até eles e eles oravam e as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, as pessoas eram transformadas. Então, se nós cremos que o livro de Atos não terminou, mas continua nos nossos dias de hoje, nós devemos ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas existe aqui um fundamento: essa testemunha é uma testemunha que manifesta isso com grande poder. E é por isso que vem aquele terceiro fundamento da transformação do Espírito Santo, que é uma capacidade sobrenatural. Vida de Jesus, olha o que o próprio Cristo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim.
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora olha que lindo, Jesus está falando, a minha missão nessa terra como Messias, é pregar as boas novas, libertar os presos, realizar milagres e maravilhas, mas ele diz que antes disso, o Espírito do Senhor está sobre mim. É claro e nítido na Bíblia que existe uma missão específica do Espírito Santo, que é capacitar os filhos e filhas para realizar a boa obra do Senhor na face da terra. Você está comigo, você está vindo comigo, amém? Em nome de Jesus. Muito bem. Então, o que são dons espirituais? Agora a gente consegue entender. Dons espirituais são habilidades ou capacidades que o Espírito Santo, que está aí dentro de você e de mim, concede aos filhos e filhas de Deus, com a finalidade de que esses filhos e filhas sirvam e manifestem o reino de Deus na terra. Então eu quero que você comece a entender que quando falamos de dons espirituais, nós estamos falando de habilidades, capacidades. Eu gosto muito da palavra ferramentas. Então é mais ou menos assim, você se converteu, você se arrependeu, você está vivendo uma vida de santidade, uma vida de transformação. O Espírito Santo olha para você e diz, agora eu vou te dar algumas ferramentas para você manifestar o reino de Deus na face da terra. Então, é isso que nós chamamos de dons, são presentes, são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para viver em plenitude o reino de Deus nessa terra. Amém. Agora eu quero que você entenda algo muito importante para essas 4 semanas. Para quê que o Espírito Santo nos dá dons espirituais? Para 2 grandes propósitos. Você precisa guardar isso. Primeiro propósito: conversão de vidas. Então, as ferramentas que o Espírito Santo vai te dar, que são os dons, ela vai ser usada para um primeiro propósito: conversão de novos filhos e novas filhas. Então é mais ou menos assim: você se tornou um filho, você se tornou uma filha, então agora o Espírito Santo te dá ferramentas para que você possa levar o Evangelho até novos filhos e novas filhas, e eles se encontrem com Jesus. Faz sentido para você? Amém? Por isso que Jesus diz, o Espírito está sobre mim para proclamar as boas novas. O Espírito está sobre mim para pregar o Evangelho, para libertar, para fazer milagres. O Espírito está sobre mim para trazer do império das trevas para o reino da luz. Então agora você precisa entender que Deus, Ele conta comigo e com você para nós anunciarmos o Evangelho, mas não é um Evangelho teórico, não é apenas um Evangelho de palavras. Não adianta eu vir nessa noite apenas em teoria para você, mas para que haja de fato uma ativação é necessário um poder explosivo do Espírito Santo. Então, você está entendendo? O primeiro propósito dos dons espirituais é a conversão de vidas. Mas há um segundo propósito também tão importante quanto a edificação da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Quem aqui precisa melhorar? Levanta a mão, vamos lá. Que bom, amém? Louvado seja o Senhor. Então, olha como Deus é maravilhoso. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso bem bonito. Sabe por que você está sorrindo para essa pessoa? Porque Deus usa essa pessoa para edificar a sua vida. Deus usa essa pessoa para forjar a sua vida. E como? Através dos dons espirituais. Então, dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para conversão de almas e para edificação da igreja. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Amém. Louvado seja o Senhor. Na apostila depois tem um monte de coisinha mais lá que você pode ler. Ok, você vai ter uma lição aí essa semana para estudar, em nome de Jesus. Muito bem. Agora uma outra pergunta, eu estou dando todo o fundamento, a gente vai falar já da primeira categoria, calma aí, mas eu estou te dando alguns fundamentos. Os dons espirituais são para os dias de hoje? Por que essa pergunta é importante?
Porque muitas igrejas não acreditam mais nos dons espirituais para os nossos dias. Acredito que os dons espirituais foram ferramentas necessárias para a igreja primitiva, para a época dos apóstolos, do fundamento da igreja. Mas a pergunta para nós aqui: nós cremos nos dons espirituais para os dias de hoje? A resposta é sim, nós cremos. Por que nós cremos? Aí eu vou usar só um texto, tem mais textos, tá? Mas para ser mais objetivo eu vou usar um texto, que é 1 Coríntios 13, 8, 10, que é o texto mais utilizado pelas igrejas que não acreditam nos dons espirituais para os dias de hoje. Porque no texto de 1 Coríntios vai dizer que, olha lá, as profecias vão desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então as igrejas que têm o fundamento de não crer nos dons, vão pegar esse texto e vão dizer assim, ó, tá vendo? O texto de 1 Coríntios diz que vai cessar, ou eles vão afirmar que cessou, a partir desse texto. Porque está dizendo ali, ó, que profecia vai acabar, as línguas, falar em línguas vai acabar. Só que existe um pré-requisito. Então sim, nós cremos que dons espirituais não é para sempre. Essas ferramentas, elas são emprestadas durante um período de tempo, mas elas não serão necessárias daqui a algum tempo. Então sim, existe um prazo, existe um limite para os dons espirituais. Mas o texto de 1 Coríntios também dá o pré-requisito para que isso aconteça. Qual que é o pré-requisito para que as profecias cessem, as línguas cessem? Qual que é? Quando vier o que é perfeito. Porque o texto está dizendo que tudo antes que foi citado são coisas imperfeitas, são sombras de algo que é perfeito. Tudo bem até aqui? Então o texto está dizendo assim: o dia que aquele que é perfeito vier, essas coisas não serão mais necessárias. Só que quando você estuda não só esses versículos, mas todo o contexto dos capítulos, você vai entender que essa vinda do que é perfeito não é a primeira vinda. Não fala sobre a primeira vinda de Jesus, mas fala sobre a segunda vinda de Jesus. Fala sobre essa expectativa que nós temos, porque o próprio texto ali de Coríntios vai dizer que agora nós enxergamos como num espelho embaçado, mas chegará o dia que o veremos face a face, veremos como Ele é e seremos como nós somos. Então o texto todo, o contexto, está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Aí a pergunta então nessa noite é: o que é perfeito já veio na sua segunda vinda? Não. Então por que cessou os dons? Se o que é perfeito não veio. Faz sentido para você? Tudo bem. Agora tem algo muito importante que eu quero citar aqui, que é o seguinte: dizer que os dons não são para os dias de hoje se tornou a desculpa para a ausência da manifestação dos dons. Pegou? Então é mais ou menos assim: o nosso meio não tem manifestação dos dons espirituais, então o que é mais fácil? É mais fácil eu pregar que os dons acabaram e daí está tudo bem, todo mundo fica feliz? Ou eu olhar para nós e falar assim: gente, tem alguma coisa de errado com a gente? Vamos mudar esse negócio. Você está entendendo? Existe uma citação do pastor Luciano Subirá, né, que é uma grande referência para nós nesse assunto de dons, que ele diz o seguinte, que é uma citação do livro dele, Crescendo nos Dons Espirituais. Ele diz assim, ó: nós não trabalhamos com a teologia da experiência que entende que, se estão faltando os dons na igreja, se deduz que cessaram. Então, ou seja, está faltando dom, não tem manifestação, então a igreja começou a deduzir: os dons não são para os dias de hoje. Não, o Luciano Subirá está dizendo: nós não trabalhamos com essa teologia. Do contrário, construímos nossa teologia em cima da declaração bíblica. Se essa diz que não cessarão, precisamos resgatá-los e viver o que Deus tem, ao invés de justificar a nossa falta. Então, em nome de Jesus, nós não justificamos a falta, mas nós vamos viver o que Deus tem para nós, amém? Em nome de Jesus. Então sim, os dons espirituais são para os dias de hoje, amém? E daí,
eu quero começar a te explicar algumas coisas então. Agora você já está tendo um fundamento. Você já está entendendo o que são dons espirituais, são ferramentas, habilidades, são presentes. Você já está entendendo o propósito, é para conversão de vidas, para edificação da igreja. Você já está entendendo que é para os dias de hoje, que os dons não cessaram, que os dons são bíblicos, é palavra de Deus, o que é perfeito ainda não veio. Então eu quero que você entenda que existe uma forma de categorizar os dons na Bíblia. Não tem versículo bíblico que diga isso, tá? Só para você entender. Não tem um versículo que vai dizer assim: os dons espirituais são divididos em. Não. Mas quando você lê os textos bases dos dons espirituais, você começa a identificar que eles são divididos em 3 categorias. Então nós temos dons de revelação, é a primeira categoria. Dentro dessa categoria, ou melhor, dentro de cada categoria nós temos 3 dons. E para quem é da numerologia bíblica, né? 9 é frutificação, então fala sobre frutos. Então nós somos filhos e filhas que estamos enraizados em Cristo e precisamos dar os frutos. E eis aqui os frutos. Então, dons de revelação, onde nós temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Nós temos os chamados dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagre e dom de cura. E nós temos os chamados, aí tem diferentes formas de chamá-los, mas são os dons vocais, ou dons verbais, ou dons de palavra, que envolve profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quantos estão animados para a gente estudar tudo isso? Amém? Aleluia! Então essa é a categoria dos dons espirituais, tá? De novo, a Bíblia não diz, mas quando você estuda, você começa a perceber que é possível categorizá-los para ficar mais fácil o entendimento a respeito dos dons espirituais. E antes de eu entrar aqui na primeira categoria e no primeiro dom que nós vamos estudar hoje, eu preciso ativar algumas coisas na sua mente a respeito do fluir nos dons espirituais. Essas terças-feiras, como eu estou te dizendo aqui, não são só teóricas, não é só para você aprender, não é para você falar, nossa, que estudo legal, nossa, que legal saber disso, não, mas é para você sair daqui realmente com fome e sede de viver tudo que Deus tem para você através dos dons espirituais, amém? Então são terças de ativação, de você sair daqui realmente para viver algo novo, amém? E daí, eu preciso ativar algumas coisas na sua mente a respeito do fluir. A primeira delas é o seguinte: se você é um filho e uma filha de Deus, e se você ama a igreja, porque tem que ter essas duas coisas, amém? Se não tiver, se você não se acha filho e filha, ou se você não ama a igreja de Cristo Jesus, alguma coisa tem, nós vamos orar por você no final do culto, amém? Mas se você é filho de Deus e ama a igreja de Cristo, os dons espirituais devem fazer parte da manifestação do reino de Deus na sua vida. Para de ficar achando que dom espiritual não é para você, ou para de ficar achando que dom espiritual é exclusivo de uma categoria especial de filho de Deus. Tipo assim, esse negócio não é para mim. Não, isso aí é para pastor e líder. Não, isso daí é para não. Eu lembro a primeira vez que inclusive o pastor Rafa, ele nem era ainda o nosso pastor, mas numa das visitas que eles passaram aqui por Sorocaba, lá no Jardim Simons ainda, no final de um culto, o pastor Rafa virou e me fez uma pergunta: e aí, Lori, você está orando muito em línguas? Aí eu fiz assim, falei, esse negócio não é para mim não. Falei para ele, esse negócio não é para mim não. Ele falou assim, como assim não é para você? E eu lembro que ele citou o texto que eu preciso te falar nessa noite, para você entender isso. Ele falou em primeiro lugar sobre Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as bênçãos espirituais já foram conquistadas e liberadas para nós em Cristo Jesus. Eu lembro que o pastor Rafa falou, não tem esse negócio de não é para você, Lori. Deus já liberou no mundo espiritual para você fluir nos dons espirituais. Você precisa fluir. Eu lembro que aquilo mexeu com o meu interior, e já faz muitos anos isso. Eu lembro que foi a partir daquele dia que eu comecei realmente me interessar mais, estudar mais os dons espirituais. Então a primeira coisa é, se você é filho de Deus e ama a igreja, os dons espirituais devem fazer parte da sua vida. Aí você precisa fazer uma breve reflexão agora.
Qual foi a última vez que você se moveu em um dom espiritual? Isso é muito importante. Talvez você até tenha se movido, mas não teve a clareza ainda sobre isso. Nós vamos esclarecer isso nessas 4 semanas. Mas a questão é, dom espiritual não pode ser uma coisa distante da sua identidade como filho e filha de Deus. Dom espiritual tem que ser algo, né, me permito a brincadeira, natural. O sobrenatural tem que ser natural na sua vida. Por quê? Porque Efésios vai dizer que já está liberado. Quantos creem que já foi liberado em nome de Jesus? Amém? Então, se já foi liberado, você está perdendo a oportunidade de usufruir disso. Agora tem mais, 1 Coríntios 12:11 vai dizer que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Então é o seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer. Me ajude, Espírito Santo. Eu preciso ser didático nessa noite, mas não posso me estender muito. Para com esse negócio de assim, eu tenho o dom da cura. Isso, tipo assim, a pessoa nasceu com o dom da cura, vai viver com o dom da cura e vai morrer com o dom da cura. Tipo, parece que o dom da cura é exclusivo daquela pessoa. 1 Coríntios vai dizer que não é assim, não. 1 Coríntios, pega o texto de Efésios, está liberado no mundo espiritual. Agora pega o texto de 1 Coríntios, vai dizer, o Espírito Santo distribui. E qual é o critério que ele usa? A vontade dele. Pegou? Você está entendendo? Se o Espírito Santo quiser usar a sua vida nessa noite para qualquer um dos dons espirituais, ele usa. Você não tem direito de tomar posse dos dons, porque já foi conquistado por Cristo Jesus para todos os filhos e filhas. Quem distribui é o Espírito Santo, porque graças a Deus ele é o mais esperto entre nós. Ele distribui. Qual é o propósito que o Espírito Santo tem quando ele distribui? Ou é para conversão de almas ou para edificação da igreja. E 1 Coríntios 12 vai dizer qual que é a nossa função em tudo isso: buscar. E aqui, quando diz buscar, é exatamente o que nós estamos fazendo essa noite. Entender, estudar, saber como que é o fluir dos dons espirituais, tomar posse no Espírito, dizer, não, esse negócio é para mim, eu vou viver isso, eu quero viver essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Então você está entendendo? Na verdade é uma união do que nós cantamos e falamos de céu e terra. Porque o que acontece? O Espírito Santo chega numa noite como dessa, e o Espírito Santo chega aqui com, me permita usar essa expressão, mas o Espírito Santo chega com fome e sede de querer realizar a vontade do Pai nessa noite, amém? E daí ele começa a olhar, e ele começa a olhar os filhos e as filhas, e ele começa a buscar alguém que tenha entendimento, alguém que tenha ousadia, alguém que tenha fé, para dizer, ei Espírito Santo, eu não vim aqui nessa noite só sentar e receber, mas eu vim também ser usado pelo Senhor, então eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, ele fala, eu vou usar essa pessoa. Eu preciso liberar uma profecia para a igreja. Então ele levanta essa pessoa e ele libera o dom. É claro que existe talvez um ou outro dom que você acaba fluindo talvez com uma facilidade maior, mas eu quero que você entenda que não existe limitação. Não tem esse negócio de eu tenho o dom de discernimento de espíritos. Que bom, querido, todo filho e filha de Deus pode ter se quiser. Você está entendendo? Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, uma das coisas que mais ativou na minha vida foi a questão da interpretação de línguas. Eu falei, rapaz, é verdade. Por que eu não posso fazer esse negócio? Vou fazer também. Espírito Santo, já estou entendendo que está liberado, que é para mim também, eu quero esse negócio. Rapaz, a gente vai falar disso daqui a algumas semanas, ok? Mas na primeira oportunidade eu fiquei só aqui, está começando. Alguém está falando em línguas, eu vou traduzir esse negócio aí. E comecei a ter experiências com isso. Então você está entendendo? Então a sua mentalidade para fluir no dons, ela precisa mudar a partir dessa noite, amém? Não tem esse negócio de é o pastor Lori, é a pastora Maia, é o pastor Ivan, não tem, é para os filhos e filhas de Deus. Mas você tem que ser filho e filho tem que amar a igreja.
Porque não adianta ser um instrumento de Deus se você não ama o alvo do instrumento de Deus, está entendendo? Não adianta querer ser um instrumento de Deus se eu não amo a igreja, porque os dons é para edificar a igreja. Eu gosto de Jesus, mas não gosto de gente. Então você está na religião errada, você está entendendo? Porque amar Jesus é amar pessoas, é amar vidas, é amar aquilo que o coração de Deus ama. Então Deus não está te dando dons espirituais para você ser super-herói. Deus não está te dando dons espirituais para você subir aqui e falar: olha, eu fui usado por Deus. Mas Deus está te dando dons espirituais para você amar o que Deus ama, a igreja, as vidas. E daí está liberado. Qual categoria está liberado, pastor? Todas. É revelação, é poder, são dons verbais, está liberado para mim e para você. Se você não quiser, tudo bem, eu sou fominha para essas coisas, mas se você quiser, Deus pode e vai usar a sua vida. Qual que é a nossa função no meio de toda essa história? Buscar com dedicação. Então se você, ouve o que eu vou te falar, se você vier nessas 4 semanas, não tem como mais a sua vida ser a mesma a respeito dos dons espirituais, porque você vai estar cumprindo o que está escrito na Bíblia, você vai estar buscando com dedicação. Se você chegar na sua casa ainda depois, durante a semana, e ainda se dedicar para ler os capítulos da apostila, revisar o que a gente falou nessa noite, meu Deus, você vai viver algo sobrenatural e extraordinário em nome de Jesus. Eu quero profetizar uma estação profética aqui de sobrenatural nas nossas vidas. Uma estação onde o Espírito Santo não vai ter limitação nenhuma no nosso meio. O Espírito Santo vai realizar o que Ele quiser realizar, a vontade do Pai. Ele vai distribuir os dons, a gente vai ver e viver manifestações sobrenaturais. Quantos creem? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Primeira coisa, então, se você é filho e filha, ama a igreja, está liberado para você. Sua função é buscar com dedicação. Segunda coisa que a sua mentalidade precisa ativar a partir dessa noite: sobrenatural é que dirige o natural e não o inverso. Tudo bem, isso é algo inclusive que o pastor Rafa tem pregado muito nos últimos dias, mas você precisa entender com clareza, para fluir nós precisamos crer que manifestação do reino é mais real do que qualquer outra manifestação ao nosso redor. Eu preciso crer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Eu preciso crer que o sobrenatural é o que dirige o natural e não o inverso. Então, é mais ou menos assim, eu gosto de usar essa expressão, tem alguém doente ao seu redor? E claro, deixa eu falar um negócio, não somos contra remédio, tudo bem? Pode tomar remédio, tratamento, tudo isso faz parte. Mas a nossa mentalidade de filhos espirituais, como o Biel ministrou aqui, ela precisa ser diferente. Porque tem alguém doente, então qual que é a nossa tendência natural? Então tem alguém com dor de cabeça do seu lado, qual que é a tendência natural? Eu tenho um remédio aqui na minha bolsa. Tudo bem, não tem problema, e se você tiver, glória a Deus por isso. Mas antes de dar o remédio, a pergunta é: se o reino de Deus se manifestar na vida dessa pessoa, o que acontece com a doença? Pegou? Então o sobrenatural tem que ser mais real que o natural. Então ok, você ter um remédio, e ok, você dar o remédio para essa pessoa, mas antes fala assim: mas antes vamos orar, para você não precisar tomar esse remédio. Vamos orar. Dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Está entendendo? Pai, nós oramos aqui nessa noite por toda dor de cabeça, Pai, por toda a enxaqueca, nós oramos pela Tua cura agora em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no sobrenatural mais do que o natural em nome de Jesus. Entenda isso. Qual que é a realidade do reino de Deus? Leia Apocalipse, lá não há mais dor, não há choro, não há doença, não há injustiça. Então o sobrenatural precisa ser mais real que o natural. Nós precisamos sair de um lugar cômodo, muitas vezes, de seguir o fluxo natural das coisas. Eu lembro quando a Stephanie
estava com toda aquela questão da gestação, e ela, né, compartilhando muito o testemunho dela com a gente, e ela falava para mim assim: pastor, vamos orar, eu não lembro agora as semanas, né, mas vamos orar para que chegue até a tal semana. Eu virei para ela e falei: presta atenção, eu não estou orando para isso, eu estou orando para nascer normal, de 9 meses. Se você quiser orar para nascer prematuro, fica à vontade, você é a mãe, mas eu não estou orando para isso. Eu lembro que eu mandava mensagem para ela: falta tantas semanas, falta tantas, falta tantas, falta tantas. E daí vocês sabem o testemunho da linda Maria. Mas você está entendendo? Para de querer, mas claro que eu sei, eu precisava de umas 8 horas essa noite para pregar. Mas claro que eu sei que existe algo de Deus no sofrimento. Existe algo de Deus na dor, na doença. Existe algo de Deus no tratamento, na forja, no nosso caráter. Eu creio nisso também. Afinal de contas, o Espírito Santo é aquele que nos conduz, né, por um vale de sombra da morte. Eu creio nisso, mas eu também entendo o que é a manifestação do reino de Deus. E no reino de Deus não tem esse negócio de dor, de doença. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a mudar a mentalidade, a orar para que venha o reino de Deus na terra. A pergunta é: e se vier o reino de Deus nessa noite? O que acontece com todas as coisas? Elas são colocadas no lugar. Você está entendendo? Então o sobrenatural, ele precisa se tornar natural na sua vida. Olha o que diz aqui, Marcos 16, 17, 18: estes sinais acompanharão os que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Está falando sobre manifestação do reino de Deus, está falando sobre céu na terra, sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus sobre a doença? Não que ela não exista, simples assim, porque no céu não tem esse tipo de coisa. Se chegar para um anjo e perguntar: viu, qual foi a última vez que você teve dor de cabeça? Ele não vai saber te responder, porque no céu não tem isso. E daí se nós estamos cantando venha o céu na terra, então a manifestação precisa acontecer. E é uma manifestação teórica? Não, é dunamis, é uma manifestação explosiva do Espírito Santo em nós e através de nós. Você está entendendo? Você crê no Evangelho? Então estes sinais acompanharão você. É o pré-requisito do texto bíblico. Não precisa de diploma da escola de dons, não precisa de carteirinha especializada no dom de cura, basta crer. Quantos vão mudar a mentalidade a partir de hoje? Amém? Eu sou o primeiro. É que é mais fácil a gente dar um remédio do que a gente decidir atrair a manifestação sobrenatural do reino de Deus. Nessas 4 semanas eu tenho muita história para contar, mas eu combinei com o Espírito Santo, pedi ajuda dele. Falei: Espírito Santo, só me deixa lembrar o que é necessário, o que for importante. Então eu vou compartilhar muitas histórias que eu vivi, histórias que eu vivo, histórias que eu ouvi também. E a gente vai também entender na prática essas coisas. Preciso avançar. Última coisa antes da gente entrar no dom dessa noite. Para fluir nos dons é preciso começar. Dons são ferramentas e precisa ser aprimorado o uso. Tudo bem? Ninguém nasce especialista em fluir nos dons espirituais. Você tem que começar. A gente vai falar muito disso. Comece em manifestações simples, depois você vai viver coisas mais complexas. Eu não quero limitar o Espírito Santo, por favor, ele não tem limitação. Mas é muito comum que o caminho é esse. O Espírito Santo começa a te provocar um pouquinho, às vezes com algumas coisas simples, porque ele quer que você reaja, ele quer. Então, uma dor de cabeça, ora por uma dor de cabeça, irmão. Depois você ora lá para a perna aumentar, para o tumor ir embora. Mas o Espírito Santo, ele começa a te ensinar, ele começa a trabalhar. Olha lá, lembre-se que toda a glória é de Deus, querido. Aconteceu a glória de Deus, não aconteceu a glória de quem?
é de Deus também. Deus é que sabe o que Ele faz a hora que Ele quer. Mas se depender de nós, Deus, toda noite vai ter manifestação do Teu reino nessa igreja, amém? Teste a manifestação antes de fluir, nós vamos falar disso mais. E não tenha medo de orar e algo não acontecer. Quando a gente tem medo de orar e algo não acontecer, isso tem mais a ver com o seu orgulho, com o seu ego, do que os outros vão pensar sobre você, do que de fato com o seu coração de filho e filha de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não é toda vez que você vai orar que algo extraordinário, sobrenatural vai acontecer. Eu já orei por muitas coisas que não aconteceram. Eu já orei por dores de cabeça que não passaram. Eu já orei por dores no corpo que não passaram. Mas também já orei por coisas que aconteceram. Amém? Então, enquanto você ficar preso ao medo, você não vai fluir. Então, para fluir nos dons, é necessário começar. Amém? Quem está comigo nessa noite? Quem aguenta mais um pouquinho? Amém? Louvado seja o Senhor. Primeira categoria de dons. Agora você já tem toda a introdução, você já tem o fundamento, seu coração já está em chamas a respeito disso. Eu posso sentir, eu posso discernir. Discernimento, nós vamos falar sobre isso em outro momento. Mas eu quero falar nessa noite sobre a primeira categoria de dons, chamados de dons de revelação. É o dom que fazia você, quando era adolescente, sair correndo das irmãs do coque. Amém? Então você sabe disso. Todo mundo tem uma tia lá que é crente do coque, um pai, uma mãe, alguma coisa assim. E daí fala, meu Deus, ela vai vir aí, vai revelar meus pecados e tudo aquilo, né? E etc. Dons de revelação, o próprio nome já diz. É para trazer uma revelação de algo que não se sabe. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Opa! Avancei muito aqui. Vamos lá. Existem 3 dons que fazem parte dos dons de revelação. Palavra de conhecimento, que é o que a gente vai falar agora. E terça-feira que vem a gente vai falar de palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte. Primeira coisa que você precisa saber é: os dons de revelação, eles se manifestam de 2 formas. Aqui a gente vai falar de entendimento sobre o que é, mas também do mecanismo, como que os dons acontecem. Então, os dons de revelação acontecem de 2 formas. O primeiro é chamado de testemunho interior. Pelo menos comigo é a forma que mais acontece e se manifesta. O que é o testemunho interior? Você sabe, é aquela história de Deus me disse. Mas disse mesmo? Tipo assim, disse exatamente como eu estou falando aqui no microfone, você está ouvindo? 99,9 das vezes, quando a gente fala que Deus disse, Ele não disse de voz audível, ok? Então sempre quando você vê aqui um pastor, uma pastora assim, não, porque irmãos, aí eu estava lá e Deus falou comigo, não é assim um negócio assim, de tipo assim uma voz, como você está me ouvindo agora. Na maioria das vezes, nós estamos falando de um testemunho interior. Eu vou te dar o exemplo, eu não lembro se eu coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei, mas eu vou te dar um exemplo do seguinte texto bíblico, aí você vai entender bem aonde a gente está falando. Ó, Romanos 8, 14 a 16, vou ler só o finalzinho que diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A minha pergunta é: você é filho de Deus, sim ou não? Prova para mim. Prova. Vai, eu não sou cristão. E daí você me falou que você é filho de Deus. Aí eu estou te pedindo, prova para mim que você é filho de Deus. A verdade é que não tem como provar. Como que você sabe que você é filho de Deus? Porque Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Você vai virar para a pessoa e falar: cara, não tem como eu te provar. Tem um negócio aqui dentro de mim que diz dia após dia que eu sou filho de Deus. Pode ser o dia que eu orei 4 horas, ele diz: você é filho de Deus. Pode ser o dia que eu estou lá, sujo no pecado, ele diz dentro de mim: você é filho de Deus. O que é isso? É uma voz interna do Espírito. É o Espírito Santo falando de dentro para fora. Não é audível, é uma impressão, é algo que está lá dentro,
é tipo assim, é uma certeza de que eu não sei nada, entendeu? É aquela voz que está lá dentro dizendo algo para você, mas não é uma voz audível, não é ouvir a voz, mas é ter a certeza, é um testemunho interior, é o que nós chamamos de uma impressão no espírito. Isso também é chamado de suspeita profética, né? Isso também é muito conhecido como suspeita profética. Então, revelação, ela vem de testemunho interior. Bom, eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, mas você tem que entender que é o seguinte: sabe aquele negócio de você chegar aqui, vou usar a vida do Ivan, para ninguém ficar constrangido. Aí eu chego aqui na igreja, eu olho para o Ivan, e vem dentro de mim uma impressão sobre o Ivan. Estou orando, eu entro numa visão. E daí você tem que entender as loucuras do reino de Deus. Daí você tem que desejar viver isso também. É como se começasse a passar um filme e eu estou ali, eu estou orando. Eu nem necessariamente estou de olho fechado, mas eu estou vendo aquele filme. Sabe quando a gente fica viajando na maionese e parece que você vai para um outro lugar? Sabe quando você está lendo um livro e parece que você entrou dentro do livro? É isso, eu estou lá orando e de repente eu vou para uma visão. E nessa visão é como se eu estivesse assistindo e eu vejo esse homem, só que ele tem 15 anos, e eu vejo ele no quarto, brincando, e quando eu olho para a porta, eu vejo um outro homem olhando para ele, e nessa visão eu entendo, é como se tivesse um narrador me explicando, que me falasse: olha, é ele com 15 anos de idade, ele está no quarto dele, e aquele que está na porta é o primo dele, e bum, eu volto, só isso. Falei: e aí, Deus, o que eu faço com isso? E Deus falou: você vai chegar na conversa e vai contar para ele isso. Falei: legal, que bom. Então fui para a conversa. Quando eu chego na conversa, depois de alguns minutos, esse homem, na verdade, nos primeiros minutos, ele começa a abrir o coração, ele começa a falar das lutas dele, da sexualidade dele, de anos e anos de questões sexuais da vida dele, e eu estou ali, e daí eu olho para ele e eu falo: deixa eu te perguntar uma coisa, o que tudo isso tem a ver com algum primo seu? Eu falei para ele: por acaso, tudo isso que você está me contando, esse desvio de sexualidade que você teve, tem alguma relação com algum primo seu? No momento que eu falo isso, ele arregala o olho, ele fica branco, ele fica pálido, e ele pergunta para mim: como é que você sabe disso? Então eu expliquei para ele: olha, antes de vir para cá eu estava orando, eu tive uma visão, eu vi você num quarto, eu vi o seu primo olhando da porta para você, e ele vira para mim e fala: foi esse meu primo que me iniciou nessas práticas sexuais. Está entendendo? Agora, por exemplo, um outro dia, antes de ter filhos, eu estou dormindo e eu estou no sonho vendo a Ana, minha filha. Nós não tínhamos filhos. E quando eu olho para a Ana, eu vejo ela, eu vejo o jeito dela, eu sei que é a Ana. Eu sinto o amor de pai pela primeira vez naquele sonho. E eu acordo desesperado com aquele amor que eu nunca tinha sentido antes dentro de mim. Aí quando minha esposa acorda, eu conto para ela do sonho, eu falo: eu acho que está na hora da gente ter filhos. E eu já digo para ela: e a Ana é a primeira filha. Você está entendendo? Visão, revelação. Muito bem. Olha que interessante, uma passagem de Atos, depois você pode ler com calma. É quando Paulo está sendo preso, ele está sendo transportado para ser julgado, e ele fala assim no capítulo 27, versículo 10: vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa. Quando Paulo diz vejo que a viagem vai ser desastrosa, é um testemunho interior, é o Espírito Santo dizendo: Paulão, vai dar ruim essa viagem aí, se prepara. E daí o Paulo já era muito sábio, ele já sabia fluir bem nos dons espirituais. Ele está dizendo assim: gente,
não quero ser o que joga o balde de água fria, não quero ser o estraga prazer, mas vai dar ruim essa viagem. E ele já está falando, e vai dar prejuízo para o navio, hein? Não sei quem é o dono, mas vai dar prejuízo para a carga e para as nossas vidas. É uma impressão que Paulo está tendo. Mas depois, quando você vai para os versículos mais adiante, Paulo agora já não está tendo uma impressão. Ele já fala com certeza o que vai acontecer. Ele fala assim, olha, presta atenção que ele diz que vai ter prejuízo na vida, lá em cima. Mas aqui embaixo ele já fala, tenham coragem, ninguém vai perder a vida. O que mudou de uma coisa para outra? É que lá em cima era um testemunho interior. E testemunho interior é uma impressão. Ela normalmente não é uma revelação completa. Deus, ele só está te revelando algumas coisas, ele está te mostrando algumas coisas. Depois ele vai completando o quebra-cabeça. Mas aqui embaixo, Paulo teve uma visão com um anjo de Deus. E daí nessa visão o anjo veio e falou para Paulo tudo o que ia acontecer. Está entendendo? Então eu já quero que você entenda que no dom de revelação, testemunho interior é tipo aquele negócio assim que você está sentindo, mas não tem muita certeza de quase nada, tá bom? Visão já é diferente. Eu vi ele lá no quarto, o primo olhando para ele. Eu vi a Ana. A visão, normalmente ela já vem mais completa. A visão, ela já vem mais com detalhes. A visão, ela já é mais clara, ela já é mais objetiva. Testemunho interior já é um negócio assim, o Espírito Santo te dá uma dica. Dependendo do que você fizer com a dica, ele te conta mais. Pegou? E normalmente, testemunho interior é o que acontece no dia a dia, porque é coisa rápida. Visão não. Claro que visão acontece, né? Quantos cultos alguém já não teve uma visão aqui no culto? Mas a visão é algo um pouco mais raro, porque ela é mais completa, ela já é mais pontual. Testemunho interior é uma ferramenta que funciona mais rápido. Amém? Está claro até aqui? Vamos lá. Então vamos falar de palavra de conhecimento. É rápido, fica tranquilo, nós já estamos caminhando para o final. Pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria e a outro palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12:8. O que é palavra de conhecimento? Você já sabe que é uma revelação, tudo bem? Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Palavra de conhecimento é diferente de conhecimento geral. Se você estudar, você pode ter muito conhecimento sobre alguma coisa, né? Fez uma faculdade, fez uma pós, você tem muito conhecimento sobre algo. Só que quando nós falamos palavra de conhecimento, não é um conhecimento natural, não é um conhecimento que você consegue adquirir de forma natural. Nós estamos falando sobre uma revelação de Deus por meio de testemunho interior ou de uma visão. Agora presta atenção, esse conhecimento, essa revelação não é algo que pode ser obtido de forma natural. É o exemplo que eu estava dando do Ivan. Ele está alegre, ele está feliz, mas dentro de mim vem assim, ele não está feliz. Entendeu? Porque aí vem aqueles, esqueci como é que fala, aqueles profissionais que decifram as suas expressões e tal, sabe se você está falando a verdade ou mentira. Esses caras, eles se olharem para você, eles sabem tudo, mas mesmo assim eles não conseguem chegar nesse nível de palavra de conhecimento, porque depende do sobrenatural. Palavra de conhecimento é uma informação que Deus nos dá e que não poderíamos saber se não fosse revelada a nós. Ok? Não teria como saber. De forma geral, palavra de conhecimento tem relação com revelação de um fato. E é Deus revelando um fato para você. Um fato seu? Não. O dom é para usar para o próximo, ok? Então é um fato, e importante destacar que esse fato, ou ele já aconteceu, é um fato do passado dessa pessoa, ou está acontecendo no tempo presente. Não é sobre futuro. Futuro é palavra de sabedoria que a gente vai falar na próxima terça-feira. Palavra de conhecimento é a revelação de um fato que já aconteceu, que está acontecendo. E qual que é o propósito disso?
os dois propósitos de qualquer dom: conversão de uma vida ou edificação da igreja. O que eu quero te dizer? Tem lá alguém que não conhece Jesus, e de repente vem uma revelação de Deus a respeito daquela pessoa. Por que Deus está te revelando isso dessa pessoa? Para que você vá até ela, testemunhe o que foi revelado, e isso sirva como uma prova de que Deus é um Deus real na vida daquela pessoa, para a conversão dela. Tenho certeza que talvez se eu pedisse para alguém testemunhar algo desse tipo, você levantaria sua mão para testemunhar. Ou é uma revelação para a edificação da igreja. Eu coloquei ali individual para você entender algo, porque senão você vai começar assim: Deus me revelou, aí vai pegar o microfone aqui: irmãos, Deus me revelou sobre o Marcos. Tudo bem, se for uma direção de Deus, pode acontecer, mas eu quero que você entenda que quando eu falo edificação da igreja, é no individual. Então é eu chegar para o Ivan e falar: Ivan, tá tudo bem? Cara, eu tô com uma impressão de que você não está bem. Tá tudo bem mesmo? E no momento que eu tive essa conversa com o Ivan, a gente orou junto, e eu edifiquei o Ivan, eu edifiquei a igreja. Revelação, querido, não é porque Deus é fofoqueiro. Tudo bem? Se Deus te dá uma revelação, é porque Deus quer te usar como um instrumento para essa revelação. Tem gente que fica assim, né? Tipo, eu quero revelar. Rapaz, para de ser bobo. Maior responsabilidade. Lembra um dia que eu chego numa igreja em outra cidade. Essa é uma das experiências que marcaram minha vida a respeito de palavra de conhecimento. Eu chego numa igreja de uma outra cidade, de uns amigos meus. Eu e a Laís, nós fomos lá só para visitar. Nós não íamos pregar, não íamos fazer nada. Nós fomos só visitar e rever os amigos. E nós chegamos nessa igreja, nós estávamos viajando, passamos por essa cidade, fomos nessa igreja. Chegamos nessa igreja, e quando está no momento do louvor, aí eu vou contar em detalhes para vocês entenderem. Está no momento do louvor, o imã começa, tudo bem? E eu vejo um amigo meu, dessa igreja, dessa cidade, e o imã começa, e eu falo: rapaz, o que está acontecendo? Deus, eu só vim hoje aqui para ver os amigos, né? E de repente vem uma impressão dentro de mim, e esse rapaz é um psicólogo formado, e vem uma impressão dentro de mim, e a impressão que veio foi a seguinte: Deus falou comigo, ok? Deus falou assim para mim: ele está tentando se matar. Não só está tentando, mas já pesquisou e já sabe como fazer. E daí eu falei: mas não vou, mas nem a pau, falar isso para ele. Deus, eu estou aqui de boa, Pai. Eu só vim para o louvor, para a palavra. Só que daí eu preciso te dizer algo sobre os dons espirituais. Isso é comigo também. Quando Deus quer me usar, a impressão que eu tenho é que se eu não fizer, o mundo vai acabar. Dentro de mim vem um negócio assim, uma inquietação, que parece assim, ó, tipo assim, Deus falando: enquanto você não for, você não vai desfrutar do culto, você que sabe. É mais ou menos isso. E daí, quanto mais eu orava e dizia: Deus, eu não vou lá, mais forte a impressão dentro de mim ficava. E daí vai lá eu, no meio do louvor, chamo ele, levo ele para fora da igreja. Só que assim, como o assunto era pesado e era meu amigo, eu já fui meio direto e reto. Não aconselho você a fazer isso. Normalmente nós temos que testar os dons. Eu vou deixar isso para um outro momento, para não tomar muito tempo, quero terminar. Mas eu chego para ele e falo: é o seguinte, eu estava lá quietinho, louvando o Senhor, e Deus falou comigo a respeito de você. E Deus me disse que você é um psicólogo que tenta ajudar a vida das pessoas, que tenta tirar as pessoas da depressão, que tenta tirar as pessoas do suicídio, mas você já não vê mais sentido para a sua vida, e você está querendo se matar. E digo mais, você não só está querendo se matar, como você já pesquisou na internet formas de se matar.
Pastor, Deus te falou tudo isso? Não, ele só me falou que ele queria se matar, ele tinha pesquisado, mas daí eu cheguei na hora e vamos nessa. Só que tem um detalhe de toda essa história, enquanto eu estou falando, ele está assim para mim. Porque se chora, você já, tá certo, né? Mas não teve reação. E daí eu falei isso e ele não teve reação. E eu falei, e agora? O que eu faço? E daí só que daí você tem que entender como é que funciona o Espírito Santo. Ele te traz um detalhe, ele te traz algo que você não tem tantas informações, mas depois que você começa a fluir na fé, ele começa a te trazer mais coisas, ele começa a te dar mais peças do quebra-cabeça, ele começa a te dizer o que fazer. Então, e eu comecei a falar, olha isso, você está querendo se matar, você já pesquisou como, você já viu na internet como se matar, mas eu quero te dizer o que Deus tem para dizer a respeito da sua vida. E eu comecei a ministrar no coração dele. Só que mesmo quando eu comecei a ministrar a vida nele, ele ficou sem reação. Eu terminei de falar, ele bateu no meu ombro e falou, obrigado, e voltou para dentro da igreja. E eu entrei assim, eu falei, rapaz do céu, será que foi coisa do meu estômago? Porque às vezes acontece. Por isso que é sempre bom, eu falei que não ia falar, vou falar. Por isso que é sempre bom você testar aquilo que você está recebendo. Tipo, Ivan, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza que tá tudo bem? Os jovens até brincam, falam, se o pastor Loi perguntar pela terceira vez, já começa a confessar. Então assim, você testa, porque tipo assim, você teve uma revelação, o da morte é um pouco mais complexo, mas você teve uma revelação de que o marido brigou com a esposa. Você vai chegar para esse cara, não chega falando assim, eis que te digo, servo de Deus. Para, porque em si o que você entendeu não é o que você entendeu. Então você chega e fala, ei, tá tudo bem? Tudo bem mesmo? Tem certeza? E o casamento? E aí o relacionamento com a esposa? Porque nessa hora você vai começar a ter algumas respostas, e você vai começar a perceber se aquilo que você recebeu é de fato uma revelação de Deus ou não. Se é uma revelação, o que você faz? Vai para cima. Se não é, o que você faz? Pô, que bom que está tudo bem, tchau. Pronto, ninguém sai ferido, ninguém sai machucado, ninguém sai frustrado. Você não sai frustrado com o mover do Espírito Santo na sua vida, e a pessoa não sai frustrada com o Evangelho. Quem está entendendo? Não precisa de eis que te digo, vaso valoroso, machado que mata demônio, né? Não precisa, cara. Chega lá, faz um teste. Nesse caso eu não fiz o teste, por isso que eu falo para você não recomendar. E daí foi incrível, porque ele não teve reação, bateu no meu ombro, falou obrigado e entrou. Falei, tá bom. 2 anos se passam, eu volto para a igreja, para a mesma igreja. Quando eu volto para essa outra igreja, culto, nesse dia eu fui pregar, preguei, terminou o culto, nós saímos comer e esse amigo está junto, e ele me chama para conversar, fala, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele falou, lembra 2 anos atrás que você veio, me tirou do culto, me chamou para fora, disse que estava querendo me matar, que eu já tinha pesquisado como me matar. E eu, tipo assim, não lembro, querendo fingir que não lembrava. Eu falei, lembro sim. Ele falou, então tudo aquilo era verdade. Só que eu estava com o coração tão duro que eu estava incrédulo de achar que Deus tinha te mandado de Sorocaba até aqui para me falar isso. Mas eu quero te dizer, aquela palavra, aquela ministração mudou minha vida, salvou minha vida. Eu já tinha no meu celular como me matar. Você está entendendo? Às vezes acontece 2 anos depois, mas foi uma revelação sobre algo que estava acontecendo na vida dele. Palavra de conhecimento. Para que serviu? Para a edificação da igreja, para uma vida ser salva, para uma vida ser restaurada. Eu lembro que inclusive nesse dia, nessa segunda ida até essa igreja, eu passo pela filha desse meu amigo, e eu cumprimento ela, eu falo, tudo bem? E ela fala tudo, no que eu viro o Espírito Santo fala, não está bem. Aí eu volto, e falo, tem certeza? Aí ela falou, tenho. Eu falei, então vem aqui um pouquinho. Chamei ela, chamei a Laís para ir comigo.
E naquele momento eu não sabia o que não estava bem. E daí a minha dica é: o que a gente faz quando a gente não sabe o que está sendo revelado? Vamos orar. Falei: então tá, se está tudo bem, posso só orar por você? Pode. Na revelação, na oração, eu começo a orar e vem dentro de mim para orar a respeito de um relacionamento. De um relacionamento que foi quebrado, de um relacionamento que marcou a vida dela, relacionamento de namoro. E eu começo, diferente do pai, ela começa a desaguar em choro. E eu começo a orar, e eu percebo que aquela é a linha do que o Espírito queria trazer. E beleza, aí eu oro, eu digo amém. Eu falei: fez sentido? Ela falou: fez. Eu falei: então tá bom, vamos nessa. Fui. Aí depois, passa uns minutos, vem uma amiga dela falar comigo: pastor, como que você sabia que o namorado tinha terminado, foi com a outra e bagunçou tudo, não sei o que. Eu falei: não sabia, fiquei sabendo agora que você falou. Você está entendendo? Palavra de conhecimento, uma revelação sobre algo. Para quê? Para a edificação da igreja. Você precisa responder à revelação que foi dada. Toda revelação precisa de uma resposta. Deus não é fofoqueiro, Ele não está te contando para que você fique sabendo da vida de alguém. Se Deus está te contando algo, você tem que ter uma reação. Aí às vezes, depois que a gente começou a escola de dons e os jovens começaram a se mover nisso, os jovens chegam no meio do culto para mim e falam assim: pastor, Deus está me falando isso sobre aquela pessoa. Eu falei: vai lá, é com você, não é comigo não, o B.O. é seu. Vai lá, testa, vai devagar. Mas o que eu faço? Pelo menos ora. Mas vai lá, o B.O. é seu. Aqui depois você pode ler na apostila. Vamos encerrar. Mas tem alguns exemplos de palavras de conhecimento. Eliseu teve uma visão sobre o seu servo. Deus revela onde é que Saul está escondido. É muito engraçado. Saul está escondido e a galera: ô Deus, cadê Saul? Ele fala: está escondido atrás das caixas ali. Sai daí, Saul. Então, palavra de conhecimento, até nisso. Jesus, a mulher samaritana, lembra dessa conversa? Vai lá chamar o seu marido. Olha Jesus, né, testando, né? Claro que Jesus é Jesus, não dá para se enquadrar nisso, mas Jesus: vai lá buscar o seu marido. Não tem mesmo. Aí ele vai para cima: esse que você está não é seu, os outros que você está também não eram seus. E ele vai para cima. Palavra de conhecimento. Como que faz para fluir nos dons de revelação e fluir na palavra de conhecimento? Tenha calma e flua com a informação que você tem. Não se antecipe, não seja ansioso. Um testemunho rápido que eu ouvi, uma história de um pastor, de um profeta, que ele olha, eu acho que era um homem, ele olha para um homem e ele fala assim, e daí no microfone, ele fala assim: Deus está me trazendo uma palavra de conhecimento a respeito de você, e a palavra é que você está frustrado com a sua esposa, porque ela não cuida de você, por causa disso, acabou com a esposa do cara, e o cara levanta a mão e fala assim: pastor, minha esposa morreu. Aí o que acontece? Aí o pregador na hora, igreja, me perdoem, eu errei. E daí o cara fala: não, você não errou, você acertou a linha, só que a interpretação não foi a correta. O que acontece? Ele estava frustrado, mas não era uma frustração de uma esposa que não estava cumprindo ali com o cuidado com o marido. Era uma frustração de um marido que perdeu a esposa e não tinha mais o cuidado da esposa. E ele falou: pastor, eu realmente estou frustrado porque eu não tenho mais a minha esposa para cuidar de mim como ela cuidava tão bem. Então flua com o que você tem, vá com calma, né? E Deus vai trazendo as explicações. Se for uma resposta, você testou e percebeu que é aquilo mesmo, tenha ousadia e coragem e continue. Não tenha medo de errar. Queridos, quantas e quantas vezes eu já cheguei para as pessoas, eu testei algumas coisas e eu não tive resposta. Às vezes eu não tive resposta porque a pessoa não deu abertura, e daí eu recuei. Mas não tenha medo de errar, vai com essas dicas que vai dar tudo certo. Seja humilde, e se você perceber uma resposta negativa, é a hora de dar um passo para trás, é o momento de recuar. Não queira uma revelação por fama, mas pela alegria de servir a Cristo de forma sobrenatural nessa terra. E busque ajuda e orientação de outras pessoas que já fluem nesse dom. Então, eu falo para você, é legal, né? Depois de 2 anos o cara falar: era aquilo mesmo. Aí você fala: uau,
Que demais, Deus é incrível. Mas e aí, você quer receber uma revelação de que o cara quer se matar? Mas é maravilhoso, independente do aspecto da revelação. É maravilhoso porque o objetivo é a edificação da igreja. O objetivo é que vidas sejam transformadas. Eu creio que a partir dessa noite, você vai começar a ter muito mais impressões do seu interior. Porque se você está aqui, eu creio que você é um filho e uma filha de Deus que é atraído pelo Espírito. O Espírito Santo mora aí dentro. Se ele mora aí dentro, e ele está te convencendo do pecado, ele está te levando para um lugar de arrependimento, eu creio também que ele quer usar a sua vida como instrumento na face da terra. Então eu creio que a partir de hoje, agora que você está tendo entendimento sobre dom de revelação, sobre palavra de conhecimento, eu creio que você vai começar a ter alguns testemunhos interiores. Você vai começar a ter a revelação de algumas coisas que não dá para perceber de forma natural. E daí o que você tem que fazer? Responder a isso. Uma coisa que eu sempre falo para os jovens: você está meio assim com vergonha, né? Meio tímido. Então só chega para a pessoa e fala: posso orar por você? E daí na oração você libera a revelação. Entendeu? Então que nem eu fiz com a moça: posso orar por você? E comecei a orar. E comecei a orar sobre o relacionamento que tinha sido quebrado. E sobre as marcas que esse relacionamento tinha causado na vida dela. Último testemunho, para a gente orar. Coloque-se de pé, para você achar que está terminando. Louvor nem precisa subir hoje, tá bom? Nós vamos encerrar aqui já numa oração. Célula lá no vitrine. Aí, acho que era o Otávio mesmo que estava conduzindo. E daí sempre tem um momento ali de oração. Acho que foi isso, né, Otávio? Você que foi direcionando. Você ora por fulano. E o Otávio falou para mim: ora pela moça. E daí, e quando pedem para eu orar, eu sempre falo: não, é para orar pelo quê, né? Para ser bem específico. E ela falou sobre o que era para orar. Quando ela falou, e quem estava lá nesse dia vai lembrar disso? Quando ela falou o que era para orar, dentro de mim falou: é isso, mas não é. É isso, mas não é. E daí o que eu fiz? Simples, não era para eu orar? Eu orei. Só que diante do que eu entendi e tive a revelação, eu orei a respeito da revelação. Eu orei pelo que ela me pediu, mas eu orei também por aquilo que o Espírito Santo revelou. E no final eu perguntei: fez sentido que eu orei? Porque você também não pode ter receio de perguntar, né? Não fez sentido? Você olha para a pessoa e fala: esquece, então anula a oração aí. E naquele momento ela falou: fez total sentido do que ela estava vivendo e passando. Então, na dúvida, só ora. Ora sem muito. Ora, mas não deixe de edificar o seu irmão. Talvez nessa noite existem pessoas que precisam de uma palavra de conhecimento, precisam de uma revelação, precisam de uma certeza, precisam de uma oração sua. Aqui na nossa igreja, na expansão, nós temos uma identidade muito estabelecida a respeito dos dons espirituais. Nós não complicamos aquilo que é simples, mas nós entendemos a profundidade dos dons espirituais. É ser como Jesus. Jesus está lá no poço d'água, falou: ei, tudo bem? Pô, chama lá seu marido para a gente trocar uma ideia. Pronto, mudou a história daquela mulher. É Jesus conversando com Nicodemos e falando: então, cara, vamos ter que nascer de novo. Às vezes a revelação, ela não precisa, sabe, de um tapete vermelho. Ela só precisa encontrar o alvo. Então, muitas vezes eu aprendi que a revelação, ela acontece nas conversas, na simplicidade das conversas, mas com profundidade. Eu poderia ficar aqui à noite contando muitas e muitas histórias, muitas e muitas conversas, orações,
revelações que eu recebi. A pastora Kátia aqui no último culto me chamou aqui, falou, vamos orar por esse cara aqui que não para de tossir. Mas eu não sei se você percebeu a oração dela, não foi só sobre o físico. Foi, pastora Kátia? Não foi. Era a revelação que eu precisava naquela noite. Era a palavra de conhecimento que eu precisava, seja ela no microfone, seja ela aí no tete a tete. Era o que eu precisava ouvir. Nas últimas semanas também, várias pessoas vieram, pastor, eu preciso te falar o que Deus me falou a seu respeito. Palavras de conhecimento sobre coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo. E não tem nada melhor, queridos, do que ouvir a voz de Deus. Então nessa noite quero te convidar a colocar a mão mais uma vez no seu coração. Pai, nós estamos entendendo nessa noite o lugar que o Senhor tem para nós. E eu quero ser simples nessa noite, Pai, porque eu creio que o entendimento já foi dado. Eu creio que o Teu Espírito Santo é que está realizando aquilo que os meus olhos não são capazes de ver, Pai. E eu creio, Pai, que há nessa noite uma fome, uma sede por algo novo. Deus, e nós declaramos aqui, nós cremos, Pai, na Tua palavra, nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Deus, que seja, Pai, liberado sobre a Tua igreja a ativação dos dons, que seja liberado nessa noite, Pai, o fluir, Pai, em todos os dons, especificamente nessa noite, a respeito de palavra de conhecimento. Nós precisamos, Pai, de revelações do alto céus para a nossa vida. Nós precisamos do agir sobrenatural do Teu Espírito Santo nos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas decisões, para nos edificar, para nos exortar, para nos salvar, para nos levar a lugares mais profundos. Nós precisamos, Pai. Não é uma questão, Pai, de fama, não é uma questão de sermos conhecidos como uma igreja que flui nos dons, mas é uma necessidade de filhos e filhas que precisam ser edificados pelo Espírito Santo. E o Senhor decidiu que a forma como isso iria acontecer era um edificando o outro, um filho edificando o outro. Por isso, Pai, nós precisamos de palavras de conhecimento para os nossos dias, Pai. Revela aquilo que está oculto, revela aquilo que está guardado no íntimo do coração, mas para que possamos ir a lugares mais altos, a lugares mais profundos do Senhor. Tira nessa noite todo receio, tira nessa noite todo medo de ser um instrumento, de fluir nos dons espirituais. Pai, começa uma ativação no nosso interior, Deus. Começa a dar essas ferramentas, começa a dar as instruções, começa a mostrar o caminho nessa noite, Pai, desse fluir nos dons espirituais, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja conhecido através de tantos testemunhos, que eu creio que nós vamos ouvir, Deus, a partir de hoje, nos próximos dias, nas próximas semanas, ou talvez como eu contei aqui, depois de 2, 3, 4 anos, mas nós vamos ouvir testemunhos, Pai, a respeito das maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos nessa noite, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, estar com o Espírito ativo para te servir nessa terra, Pai. Até então que venha o Senhor, que é perfeito, e daí nada mais disso será necessário, Pai. Mas até lá, usa as nossas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, por toda adoração, por toda oração, por toda a palavra liberada, Deus. Obrigado pela Tua presença neste lugar, pelo Teu coração, Deus, encontrando o nosso coração nessa noite e nos afirmando que somos filhos e filhas do Senhor. Estenda suas mãos para receber, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.